Saúde a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Veja bem, amados, aqui a palavra de Deus está dizendo que o Deus desse século cegou os incrédulos, né? Cegou as pessoas que não creram em Jesus Cristo, foram cegos o seu entendimento para que não creem no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho que nos mostra o esplendor da glória de Deus em Cristo Jesus. E o Deus desse século ele tem cegado toda essa nossa geração quase, né? Essa geração de líderes que governam as nações tem sido incrédulo, não crendo no Evangelho de Jesus Cristo, por isso surgem as guerras. Por que surgem as guerras? Porque não crerem no Evangelho de Jesus Cristo, que é de paz. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da paz. Se não tem o Evangelho de Jesus Cristo no seu coração, não é de paz. Quando nós vemos que as pessoas não é de paz, é porque não são evangelizadas, não tem o coração no coração deles o Evangelho de Jesus Cristo. O líder que é um líder bélico, é um líder que não tem o Evangelho de Jesus Cristo no seu coração, ele é um líder de guerra, um líder bélico, né? Porque não é evangelizado, não é evangelizado como o evangelho da paz. Quem não tem o evangelho da paz no coração sempre é de guerra. E aí nós vemos nesse momento aí, né, as nações bélicas aí, né, que estão aí guerreando, né? Nós não podemos olhar o evangelho e fechar os nossos olhos para as coisas que estão acontecendo. Nós vamos identificar o quanto o Evangelho de Jesus Cristo nos traz paz, amor, entendimento e conhecimento quando nós olhamos para as coisas erradas que estão acontecendo no mundo. A guerra é errado? A guerra é erro. A guerra é falta de paz. Cristo, ele é o príncipe da paz, ele veio nos trazer paz. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas, pastor, lá no Antigo Testamento tinha guerra. Claro que tinha guerra lá no Antigo Testamento, porque o povo, os vizinhos de Israel, queriam atacar Israel. E o povo de Deus naquele tempo era Israel. Deus hoje está tratando da salvação dos gentios. Deus estabeleceu o tempo da graça, e o tempo da graça é um tempo de paz, não é um tempo de guerra. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas lutar sim contra as potestades malignas aí, estabelecidas nas regiões celestiais, como está lá em Efésios. Então, nossa guerra não é contra a carne e sangue, nossa guerra não é contra o ser humano. E quando uma nação se disponibiliza a guerrear contra outra nação, é porque não tem esse evangelho da paz. Porque estão guerreando contra a carne e contra o sangue. E aí nós temos aí nessa guerra aí da Rússia invadindo a Ucrânia, mas na verdade não é uma guerra da Rússia invadindo a Ucrânia, é uma guerra da Rússia contra a OTAN, contra os Estados Unidos liderando a OTAN. Porque, amado, nós temos que olhar e nós não podemos olhar só um lado como mocinho. Se estão em guerra, todos os países são bélicos, é porque não tem o evangelho da paz na vida deles. E é porque estão cegos pelo Deus desse século, que não cegaram o entendimento para que não entendam o Evangelho de Jesus Cristo. Então o que acontece? Nós vemos aí uma OTAN que cercou a Rússia, aí voltamos lá no tempo da União Soviética, que a União Soviética queria montar míssil lá em Cuba, né, pertinho ali dos Estados Unidos, quintal dos Estados Unidos, os Estados Unidos não aceitou, quase havia uma guerra mundial, uma guerra atômica, né? E então a União Soviética foi obrigada a recuar. Agora nós vemos aí um tempo em que a OTAN ela cercou a Rússia. Nós não podemos ser cegos. Nós precisamos de enxergar as coisas. Claro que tem muitos aí cegos que não enxergam as coisas. Acha que a OTAN e os Estados Unidos são mocinhos, a Rússia é os bandidos. Não, todos são bandidos. Todos não estão vivendo segundo o evangelho da graça de Deus, que é de paz. Então a OTAN foi cercando ali a Rússia, né,
ali envolvendo as nações ali no tratado aí da Aliança do Norte, né, que é a OTAN, né? E ali liderado pelos Estados Unidos, a gente vemos ali a Estônia, né, a Letônia, né, a Lituânia, a Noruega e a Polônia, que tudo faz divisa com a Rússia, que já há algum tempo faz parte da OTAN. A OTAN já tem base nessas nações lá que divide com a Rússia. Quer dizer, a Rússia veio deixando de fazer suas divisas com as nações neutras para agora ter os seus termos ali, as suas divisas com a OTAN. E sendo eles adversários, né, até inimigo. Pode dizer que a OTAN e a Rússia são praticamente inimigos. Então a OTAN foi cercando a Rússia ali, aliciando ali as nações que faziam divisa com a Rússia, para colocar suas bases ali, para ficar com seus canhão, né, os seus mísseis ali apontados para a Rússia. E aí então veja bem, além dessas nações que eu já citei aqui, né, que já faz parte da OTAN, então a Ucrânia também vinha ali já caminhando para ser também parte da OTAN. E a Ucrânia, ali, a Rússia vê a Ucrânia como muito importante ali para a sua proteção, a sua defesa. Claro que a Rússia não ia deixar isso barato, e a OTAN sabia disso. Então essa não é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é uma guerra da Rússia contra a OTAN, é uma guerra da OTAN contra a Rússia. A OTAN está municiando ali a Ucrânia de armamento, usando a Ucrânia para chegar aos seus objetivos, que é cercar a Rússia ali com todas as suas bases ali militar. Então veja bem, o que a Rússia via? Vai ser a Ucrânia, depois vai ser quem? Vai ser a Finlândia, vai ser a Suécia, e a Finlândia agora já parte também da OTAN. Quer dizer, a Rússia está deixando de ter os seus vizinhos neutros como ali como as suas divisas, as suas fronteiras, para ter agora a OTAN fazendo fronteira de toda a sua nação, de toda a nação da Rússia. E aí a pergunta, isso é correto? Os Estados Unidos com a OTAN está fazendo algo correto? Não. A Rússia é um país bélico? Mas a OTAN também não está fazendo correto, cercando a Rússia com seus canhões, com seus mísseis, fazendo com as suas bases. Fazendo ali agora já a fronteira com a Rússia, os Estados Unidos, saindo da sua nação que é distante da Rússia, já para fazer divisa lá com a Rússia. E aí, olhando, por exemplo, a gente vê, né, que ali quem faz divisa com a Rússia, que são amigos da Rússia, né, os amigos da Rússia ali, a Armênia, a Belarus, o Cazaquistão, a Quistão, o Taquistão, né, Tajiquistão. Então, veja bem, essas nações já têm um tratado ali com a Rússia. Mas aí, olha uma coisa, a China, ao ver a OTAN cercando a Rússia, o que a China vai fazer? Vai ficar do lado da OTAN? Não, ela vai ficar do lado da Rússia. Por quê? Porque depois da Rússia vai ser quem? Vai ser a China. Então as nações estão cegas, o mundo está cego, cegado pelo Deus desse mundo. E aí a Índia, o que a Índia vai pensar? Será que depois da Rússia vem a China, depois não vai ser a Índia? O que essas nações que ainda são neutras vão pensar? Então veja o negócio, nós estamos vivendo tempo de cegueira espiritual, cegueira que o Deus desse século está cegando esse mundo. Vou continuar no próximo vídeo falando mais um pouco dessa questão, porque essa é uma questão que nós precisamos remover a cegueira e ter entendimento. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.